Olá, professores! Vamos conhecer um pouco mais sobre os diferentes instrumentos de avaliação? Primeiro instrumento: prova objetiva. Conhecida também como prova escrita de questões objetivas, a prova objetiva é o método mais conhecido e utilizado de avaliação. A prova objetiva é utilizada para mensurar a extensão de conhecimentos que o aluno aprendeu das informações específicas no conteúdo transmitido. Trata-se de elaborar uma série de perguntas diretas sobre o conteúdo ensinado, para as quais só existe uma única resposta correta. As questões podem variar entre verdadeiro e falso, múltipla escolha e preenchimento de lacunas. O método tem uma série de vantagens. Permite abranger um volume maior de conteúdo, torna o processo de correção mais simples e rápido e ainda afasta os fatores subjetivos do aluno e professor na correção. O ponto negativo é que o aluno pode acertar uma questão mesmo sem ter certeza da resposta, o que dificulta identificar a principal dificuldade do aluno. Porém, solicitar que os alunos justifiquem suas respostas pode ser uma alternativa para alcançar mais informações sobre a aprendizagem. Ao final de cada prova de múltipla escolha, é importante realizar uma análise do relatório sobre o desempenho de cada aluno. Isso permite acompanhar a evolução dele ao longo do tempo e direcionar uma atenção mais específica àqueles que apresentarem maiores dificuldades em um determinado tema. Segundo instrumento: prova escrita dissertativa. Consiste na elaboração de uma série de questões que exigem maior envolvimento e trabalho por parte do aluno. Ao contrário das provas objetivas, as dissertativas não apresentam opções de resposta. Os alunos são estimulados a estabelecer relações entre informações, resumir, analisar, julgar, comparar, relacionar, sintetizar, descrever e argumentar, entre outras possibilidades. O objetivo principal da prova dissertativa é testar o aluno a analisar um determinado problema central, formular soluções para ele e expressar tudo isso por meio de uma redação. Ao contrário da prova objetiva, em que cada pergunta tem um determinado valor e só pode ser definida como certa ou errada, as questões de uma prova dissertativa têm mais nuances, dando liberdade ao professor para determinar notas levando em conta o raciocínio, a argumentação e a redação. Destaca-se ainda como aspecto positivo da prova dissertativa a possibilidade de identificar o processo de reflexão realizado pelo aluno e os erros cometidos, para criar novas experiências com novos enfoques que permitam ao aluno chegar à formação dos conceitos mais importantes. Porém, é necessário ter muito cuidado na construção dos enunciados. Bússola 2011 apresenta um rol de questões dissertativas. Vamos lá? Relacionar ou enumerar, de forma simples, mobiliza a memória e a recordação. Organizar, não se limita à memória dos fatos, pois busca estruturar elementos de acordo com critérios previamente adotados. Selecionar, permite uma escolha que exige uma análise simples a partir de um critério pré-estabelecido. Descrever, exige a capacidade de observação e de registro das informações, para realizar uma exposição das características de um objeto, fato, processo ou fenômeno. Discutir, o aluno expõe ideias, questiona, apresenta argumentos a favor e contra, e estabelece um relacionamento entre fatos ou ideias. Definir, exige que o aluno reconheça e aponte características de um fato ou objeto. Exemplificar. O aluno precisa aplicar o conhecimento aprendido na construção do exemplo demonstrando dominar o que aprendeu. Explicar. Busca estabelecer a relação de causa e efeito entre fatos e ideias. Comparar. Permite ao aluno analisar objetos, fatos, processos ou fenômenos em busca de semelhanças, diferenças ou possíveis relações encontradas. Sintetizar. Pressupõe a capacidade de identificar informações essenciais para abreviar e resumir uma ideia ou assunto.
Esquematizar. Permite uma síntese com a construção de tópicos, que exige uma compreensão ampla do conteúdo, para dar coerência ao esquema, como acontece nos mapas conceituais. Interpretar. Pressupõe a compreensão de ideias para realizar inferências sobre o assunto. E, por fim, criticar. Necessita um raciocínio mais complexo, que abranja um julgamento a respeito de determinado assunto, uma análise crítica, avaliação de textos, livros e ideias. Terceiro instrumento, seminários. Partem da necessidade de investigação de um tema. A prática de seminário busca o aprofundamento do conhecimento e a apreciação crítica. Tem o objetivo de aprofundar o envolvimento do aluno com um determinado tema ensinado e estimular o aluno a falar sobre isso na presença de outras pessoas. Um aspecto positivo é a possibilidade dos alunos proporem alternativas para resolver as questões levantadas, desenvolvendo assim a criatividade. É importante observar que os seminários também rompem com a reprodução do conhecimento escolar, ao suscitar o diálogo crítico e a produção do conhecimento de forma cooperativa. Mas é preciso tomar cuidado para evitar que o trabalho seja dividido e não compartilhado. O professor tem um importante papel organizativo e orientador, apoia na preparação do conteúdo, ajuda na definição do tema e na sugestão da bibliografia, além das orientações para a apresentação e ensaio dos alunos. Outro ponto importante é estabelecer critérios bem definidos para que se possa avaliar o grupo todo e individualmente, para identificar pontos positivos e negativos dos alunos e ajudá-los a resolver problemas como dificuldades de oratória, de sistematização do conteúdo ou de foco na pesquisa. Quarto instrumento, prova oral. Muito importante no ensino de línguas, para avaliar a pronúncia, a fluência e a oralidade. Também possibilita avaliar a capacidade reflexiva e crítica dos alunos. Também é uma opção relevante para avaliar alunos com dislexia, porém é sujeita a interferências momentâneas, então recomenda-se a gravação para uma análise posterior. É primordial adequar esse tipo de instrumento para a faixa etária dos alunos. Quinto instrumento, portfólios. Este instrumento promove um acompanhamento individualizado do trabalho pedagógico em longo prazo, permitindo visualizar o desenvolvimento processual da aprendizagem. Outro aspecto interessante do portfólio é a possibilidade de autoavaliação, pois o professor pode realizar pequenas anotações de incentivo ou orientação, ao analisar o material periodicamente, de modo que o aluno possa acompanhar o seu progresso. Sexto instrumento, observação. A observação de aluno, como método de avaliação, possibilita perceber o desenvolvimento intelectual, a expressão verbal, a qualidade da escrita, as produções artísticas e especialmente a incorporação e utilização dos conteúdos ensinados. Por isso, deve ser adotada durante todo o período letivo. É muito importante adotar o hábito de fazer as anotações na hora, dentro da aula, e não no fim do dia, para evitar que se percam informações importantes por esquecimento. A observação permeia todo o processo de ensino e comumente é utilizada como avaliação final. Podemos somá-la com outros instrumentos que possibilitem o registro e minimizem a interferência subjetiva no resultado. Como a observação se trata de um método mais subjetivo, torna-se mais difícil dar uma nota exata. Para minimizar essa dificuldade, pode ser elaborada uma planilha com itens discriminados a serem avaliados, tais como habilidades, comportamento, participação, competências, assiduidade, envolvimento, solidariedade, entre outros. Sétimo instrumento, a autoavaliação. É um método ainda pouco utilizado pelos professores, mas avaliado de forma positiva por especialistas da área de ensino. É preciso saber que a autoavaliação só irá atender aos objetivos propostos pelo docente se a relação professor-aluno
ou professor turma for de confiança. Isso porque o método prevê que os alunos falem ou escrevam sobre seu próprio processo de aprendizagem, estimulando a autocrítica. A autoavaliação coloca o estudante como protagonista de seu próprio percurso de aprendizagem. Sendo assim, ele terá que refletir sobre o seu aprendizado ao longo de um determinado período. Atenção a dois aspectos muito importantes. É necessário determinar os temas a serem discorridos antes da autoavaliação, como comportamento, compromisso, disciplina, conteúdo ou habilidade. A autoavaliação gera outra avaliação. Quando o estudante avalia o seu processo de aprendizagem, espera do professor uma atenção individualizada e mudanças no percurso, para garantir que o aprendizado seja efetivo. Oitavo instrumento: relatório individual. O relatório individual é um texto produzido pelo aluno logo após a realização de atividades, ou seja, uma redação sobre um seminário que o estudante presenciou, uma feira de ciências ou um debate. Produzido logo após o encerramento de uma atividade, consegue medir com exatidão o grau de apreensão do conteúdo por parte do aluno. E é justamente essa fidelidade com relação ao aprendizado do aluno o maior trunfo desse tipo de avaliação. A partir dos resultados, o professor pode replanejar e reorientar seu trabalho, conforme as dificuldades apresentadas em cada relatório. Nono instrumento: debate. O debate pode ser uma valiosa forma de avaliação, que foge dos tradicionais métodos de provas e trabalhos. É um instrumento riquíssimo, que serve para estimular os estudantes a mostrarem seu ponto de vista e defenderem uma determinada ideia, com base em argumentos, construídos com leituras, vídeos, textos e reportagens sugeridas pelo professor. Além de desenvolver a habilidade em falar em público, faz com que o aluno ouça e respeite posições contrárias às dele. O professor tem papel de mediador, propõe o tema e materiais, faz uma aula prévia, marca dia e hora, estimula os alunos a assumirem um lado e determina os tempos de apresentação. Mas atenção! O importante nesse processo não é apontar vencedores, mas estimular a participação e o fluxo de informações. Décimo instrumento: trabalho em grupo. O trabalho em grupo pode ter diferentes formatos: apresentação oral, conteúdo escrito ou conteúdo gráfico. Seu principal objetivo é estimular o contato entre alunos com ideias, métodos e características diferentes, e de avaliar como o aluno se relaciona com os colegas de forma cooperativa. Não deve ser a única maneira de avaliar, já que a reflexão e o domínio do conteúdo podem ser melhor analisados em avaliações individuais. Para a constituição dos grupos, o professor pode determinar alunos com perfis diferentes e complementares. Ou o professor pode estimular responsabilidades permitindo que os alunos se organizem sozinhos. O professor sugere temas que se relacionam com algo trabalhado em aula e desenvolve a observação para avaliar os alunos conforme alguns quesitos: conteúdo, organização, trabalho em conjunto, participação e colaboração. Apresentamos alguns métodos ou instrumentos de avaliação que podem ser utilizados por você, professor. Sozinhos ou combinados entre si, de acordo com a intencionalidade e os objetivos que você definir. Bom trabalho!